Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. E hoje quem nos recebe é o Dr. Bruno Cavellucci, ele que é clínico geral, infectologista e especialista no tratamento da dor. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa clínica aqui. Doutor, nós que agradecemos por ter aceito o nosso convite. E hoje uma pauta muito interessante, muito curiosa. Temos muitas dúvidas também. Hoje nós vamos falar sobre dor ciática. Doutor, dizem que a dor ciática é uma dor muito forte e para que podemos entender em casa também, onde é localizado o nervo ciático? Tá, em primeiro lugar, assim, o nervo ciático assim, a gente pode considerar ele como o maior nervo que a gente tem no corpo. De uma forma simples, está na ponta do pé, ele sobe até a coluna. A altura ali de L5 a L4. O que é isso que a gente vê lá no exame? L5, L4, os pacientes falam, eu tenho L de todo quanto é lado, né? É a vértebra lombar. Então, a quarta e a quinta vértebra lombar. Entre essas duas vértebras, você tem a saída desse nervo, que vai até a ponta do pé. Imagina o tamanho desse nervo, ele é muito grande. Então, ele passa desde a coluna, né, até toda a parte posterior da perna, passa por dentro do glúteo e vai até a ponta do pé. Por que ele é uma dor insuportável, muito forte? Porque é uma dor que a gente chama de dor neuropática, envolve um nervo. Então, se tem um comprometimento de um nervo, é uma dor que ela vem muito alterada, né? Por isso que ela tem aquela característica de queimar, dar choque, pode coçar, pode dar facada, ferroada. Tem paciente que descreve como uma picada de escorpião. Tá? Então, assim, quando tem nervo envolvido, ela vem muito diferente, muito modificada, às vezes mal localizada. E conforme passa o tempo, ela vai se tornando crônica, antiga, né? Crônica a gente considera, a partir de 3 meses de dor, né? De uma forma meio direta de se fazer. Então, é uma dor que vai perdendo a localização, ela vai se espalhando, vai generalizando. Por vezes, você pode, inclusive, passar essa dor para o outro lado. Você tem um interneurônio ali na coluna que passa de um lado a informação para o outro e desenvolve uma dor dos dois lados, por exemplo. Tá? Perfeito. Doutor, e como é feito o diagnóstico da doença? Toda dor que envolve um nervo, ela não é muito simples de fazer diagnóstico. Primeiro que a dor não vem com uma característica muito clara, às vezes é difícil o paciente descrever, explicar como é a dor dele, isso é normal. Então não tenham pudores, né, na frente do médico e falar, olha, eu não sei descrever minha dor direito. Com habilidade a gente consegue conversar e entender e tirar isso. É importante uma avaliação muito ampla. Tá? Então, não dá com uma simples informação eu conseguir determinar todos os componentes da dor. Então, é importante uma avaliação clínica muito detalhada. Então, uma consulta de dor não é uma consulta de 5 minutos. É uma consulta de 1 hora, 2 horas, às vezes 3 horas para conseguir entender isso. E uma avaliação clínica muito forte. O que eu uso muito, a gente usa muito aqui na clínica, é a avaliação termográfica, que é isso, eu faço uma avaliação térmica, então o comportamento térmico, de forma simples, eu estou olhando o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, como ele está funcionando através da temperatura na pele. Tá? Então aí eu sei qual inervação, qual território não está funcionando de forma adequada, comparo isso com o exame físico, e aí comparo isso, amplio com os exames de imagem. Daí eu consigo entender cada componente da dor. Se é uma dor uma dor de nervo, uma dor de músculo, se tem articulação envolvida, se tem tendão, quais componentes. E aí a gente vai em cada um deles. Perfeito. Doutor, quais são os sintomas da dor ciática? Se a gente for considerar só a questão neuropática do nervo, é essa que eu descrevi do choque, da queimação e tal. Quando a gente fala nos outros componentes, é lógico que a gente vai ter muita dor muscular, vamos dizer assim, que a gente chama de dor miofacial. A dor miofacial, dor muscular, eu brinco, né, na minha origem da infectologia, ela é um parasita. Ela aparece porque eu tenho alguma outra coisa. Então, geralmente, eu brinco assim, que 99,9% das vezes que eu tenho uma dor muscular, eu tenho que procurar, né, o cão farejador e ir atrás porque tem alguma coisa que está alimentando e mantendo aquilo vivo. Então, eu vou ter, óbvio, numa dor ciática, vamos falar assim, eu vou ter o componente muscular. Tá? Então, vai ser uma dor que vai ter uma característica de dor no glúteo, dor na região glútea, dor lombar,
Então, dor na coluna baixa, então geralmente dói para baixar, dói para inclinar o tronco. Se tiver correlação com a musculatura de dorso e cervical, às vezes vem dor cervical junto, pode irradiar para braço, como eu falei, começa a generalizar. Então, assim, é muito ampla, né? Inclusive dor na sola do pé. Tem muita fasciite plantar que a gente brinca, né? Que é aquela fasciite da coluna. Porque a origem do problema está, vamos dizer, no nervo ciático. Ah, sim, as pessoas que... geralmente nós ouvimos as pessoas dizerem, eu estou com dor na planta do meu pé, né? Na planta do pé, né? Então, deve ficar em alerta. Doutor, eu queria que você me falasse sobre como é feito o tratamento. Tá. Seguindo esse racional, a partir do momento que eu determino quais os componentes estão envolvidos, aí eu consigo trabalhar cada um deles. Tá? Então, eu consigo direcionar um tratamento específico para musculatura, o que melhora muito a dor. A partir do momento que eu melhoro a musculatura, eu relaxo aquela musculatura. O que eu posso usar? Desde medicações simples, dipirona, um relaxante muscular, até, dependendo da situação, o que é muito comum dentro da medicina da dor, né, o antidepressivo, o anticonvulsivante. Tem anticonvulsivantes que são muito bons, né, nos trabalhos mostram um bom comportamento para dores musculares, até, né, o que eu trabalho muito com isso, que são os métodos físicos. Então, eu faço um trabalho muito próximo do fisioterapeuta, a gente faz uma avaliação muito completa, para a gente conseguir entender esses componentes e quais eu tenho que trabalhar. E aí, métodos físicos. A gente tem terapia por onda de choque, apesar de chamar onda de choque, não é uma cadeira elétrica, né? É uma onda mecânica, você gera uma ação no tecido, vasodilata aquele tecido, libera fatores de crescimento, então, estimula a regeneração desse tecido e o relaxamento, né, e uma analgesia importante. E eu posso usar outros métodos físicos, desde uma radiofrequência direcionada, não é aquela que queima nervo, é uma onda de rádio mesmo, como um ultrassom, mas aí você usa a onda de rádio. Posso usar ultrassom, mas a onda de choque ela é mais profunda, mais intensa. E hoje o que a gente tem, né, entrando forte no Brasil, que a gente já trouxe para cá também, é o uso do campo magnético. Então, o campo eletromagnético de alta energia, você tem de baixa, muito baixa, média energia e alta energia. Cada um tem seu espaço, mas eles têm uma ação muito importante, tanto para regeneração neural, né, analgesia, relaxamento muscular. Então, vendo como eu consigo mexer em vários componentes dessa dor, né, desde a inervação até a musculatura, um tendão, né? Então, eu tenho que trabalhar todos esses níveis. E nós estamos falando sobre dores, né? Dor. E o doutor, eu sei que o doutor é um especialista no tratamento da dor. E eu queria que o doutor também nos relatasse, vamos falar sobre a tecnologia a favor, né, do tratamento contra a dor. Doutor, fala um pouquinho para a gente, porque eu sei que o doutor é uma referência. Isso que eu acho assim, é engraçado, né? Eu, de certa forma, eu sempre gostei muito de tecnologia, né? Desde criança, assim, uma brincadeira, assim, meu pai, desde que eu me entendo por gente, a gente tem computador em casa, então eu sempre fui envolvido em tecnologia. Dentro da medicina, acho que não podia ser diferente. E eu não me conformava com o fato de viver na prescrição, no remédio e aquele movimento que eu não tinha fim e não tinha saída. E aí, com a tecnologia, eu fui conseguindo fazer isso. Acho que o maior impacto hoje da tecnologia é a gente conseguir usar o mínimo possível de remédio, ser mais cirúrgico, né? O clínico sendo cirúrgico, né? Numa indicação de uma medicação. E trabalhar, hoje, assim, essas tecnologias que a gente tem, elas possibilitam a gente trabalhar regenerando, né, o tecido, assim, dando condições para o nosso corpo responder, e não eu causando uma nova lesão para resolver um problema que... Não é invasivo, não, doutor? Não uso, você consegue fazer isso tudo sem agulha. Então, são equipamentos que você gera um efeito na pele para dentro, né? E você consegue gerar um efeito no tecido de analgesia, de reparação. Então, você relaxa o músculo e isso ele perpetua por um bom tempo. Tem paciente que às vezes fica 2 anos bem. Não sente mais dores? Não, você retira o remédio, fica bem, fica tranquilo. Tem uma limitação aqui, outra ali. Qualidade de vida. Qualidade de vida. E você tira remédio, você diminui. Às vezes é o que eu falo, talvez a gente precise ficar um antidepressivo, uma dose pequena. Alguma coisa às vezes não sai. Ou às vezes você consegue tirar tudo por um bom tempo. Tem pacientes que ficaram 2 anos sem tomar nenhuma medicação.
Depois teve uma nova crise, a gente precisou refazer, lá, e você toma outras decisões, tenta outros caminhos. Mas é assim, é uma doença, é como uma diabetes, é uma doença crônica, né? Então, infelizmente, o manual de instrução não veio, a gente não tem esse manual, então todas as respostas a gente não tem, mas hoje, né, usando essas tecnologias, usando o nosso corpo a nosso favor, né, eu acredito que é um caminho muito interessante, vale muito a pena. Que bacana, doutor. Meus parabéns pelo seu profissionalismo, pela sua grande referência. Doutor, e aproveitando, o programa Momento Medicina levanta a bandeira contra a não automedicação, contra o não autodiagnóstico. A gente sabe que hoje a internet está aí, é o meio mais acessível para se fazer pesquisa. Então, doutor, lembrando um recado do especialista falando, gente, sobre o perigo da automedicação, não, doutor? Sim, é muito, muito perigoso, né? Hoje a gente vê... como eu sempre uso o exemplo, o anti-inflamatório, que é fácil a gente comprar. Você pega, né, na prateleira da farmácia, você pega um anti-inflamatório, que são remédios extremamente perigosos, né? Então, aumenta o risco de infarto, sim, é perigoso. Gera lesão renal irreversível. Tá? Você até pode ver uma recuperação, mas aquela lesão que aconteceu está lá e não vai sair de lá, e vai ser sempre um calcanhar de Aquiles. Fora as lesões gastrointestinais com úlceras, né? Então é uma tragédia, né? Eu estou pintando uma tragédia, mas é real, isso é perigoso. Então a automedicação é perigosa, até porque as pessoas, eu tomo um anti-inflamatório, eu melhoro, e acaba perdendo o time e acaba usando aquilo por semanas, né? Então isso é perigoso. Assim como o próprio opioide, que a gente tem que ter um cuidado, ter um momento certo de usar, tem que usar em algumas situações sim, sendo bem feito, com uma prescrição adequada, acompanhada por um médico, é seguro, né? Mas você tem que ter um acompanhamento. Então tem essa questão, né? Acho que assim, paracetamol, né? Que a gente, mas paracetamol, vou tomar um paracetamol. Paracetamol, se você tomar um copo de álcool, seja qual for, um vinho, uma cerveja, alguma coisa, e tomar 1 grama ou mais de 1 grama, seja 1 grama e 100, né, de paracetamol, você pode entrar em falência hepática. Isso é uma das maiores causas de aumento da fila de transplante hepático nos Estados Unidos, porque eles usam apenas paracetamol, eles não têm a dipirona. Então, é perigoso. Nossa, as pessoas não têm noção do perigo, né? Pra você ter uma ideia, um comprimido tem 750 miligramas. É a linha tênue entre o veneno e o remédio. Claro. E nós estamos falando de dores, as pessoas muitas vezes não vão até o especialista, não investigam a dor e acabam se automedicando. Doutor, passou, mas... E sempre assim, né, doutor? E quando procura o especialista, como o doutor muito bem disse nos bastidores, já é um caso crítico, não, doutor? Eu brinco, a gente é enrosco de rio, né? As pessoas, elas passam por várias tentativas e hoje ainda no Brasil, infelizmente, talvez, não sei, acho que está mudando, eu já vejo a mudança nessa realidade, das pessoas procurarem cada vez mais cedo os centros de dor. Mas ainda é uma realidade muito clara a procura do centro de dor depois de uma longa história, né? E isso é uma pena, porque a pessoa chega já numa situação muito difícil, né? Eu tenho pacientes, às vezes, que falam assim, coisas extremas, absurdas, né? Que você fala, não é possível uma pessoa pensar em fazer isso. O que a gente tem que... uma coisa que eu sempre ensino para os pacientes de cara é o seguinte, por que a gente acaba entrando nesse erro? Porque a dor a gente vê como um sintoma. Então, se eu tenho dor, eu tenho alguma coisa que causa aquilo. Sim. Ok, tá certo. E eu tenho que procurar a causa dela. Só que a dor, ela não é só um sintoma, ela é uma doença. A partir do momento que ela vai se tornando crônica, ela vira uma doença. E aí, quando a gente vai tratar essa dor, eu preciso encarar ela como uma doença e como um sintoma. O sintoma é um alarme. E a doença é a consequência, é a sequela, é a cicatriz. E que aí eu tenho que trabalhar essa cicatriz. Então, por isso que ela é difícil. Por isso que, por vezes, quando você vai no médico, a resposta que você tem, olha, tudo que você tinha já não existe mais, não tem mais sentido essa dor. Depende, se ela se tornou uma doença, ela está lá, e eu tenho que tratar ela. Entendi, perfeito, doutor. Doutor, como o doutor muito bem disse, as pessoas estão tendo mais consciência, né? Estão se conscientizando, se cuidando mais, e eu agradeço muito, doutor, a sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Eu que agradeço o convite e fico à disposição para contribuir cada vez mais aí com vocês. Muito obrigada.
O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.